Há mais ou menos 14 anos a gente estava se convertendo ainda, né? A gente tinha acabado de conhecer Cristo. Foi na Igreja Videira. A gente participava das conferências, dos encontros, participava dos cursos, tudo que tinha para fazer. E eu lembro que Deus falava muito com a gente, né? Especialmente através dos irmãos, né? Através da palavra. A forma mais comum de Deus falar com você é através da palavra. Você fica perguntando direção de Deus, aí é só ler. Mas ele usa também meios sobrenaturais, né? Por exemplo, sonhos. Então Deus nos deu muitas visões e sonhos, especialmente para Vanessa. E eu lembro de uma específica que tinha a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. Com o tempo que a gente está vivendo hoje, depois de uma década. Só que a gente não entendia exatamente o que era. Conta mais ou menos o que era o sonho, meu bem. A gente estava numa conferência lá no Goiânia Arena, lá em Goiânia. 15 mil jovens. Era Radicais Livres, né? É, louvando ao Senhor. E o pastor falou, se vocês sentirem alguma coisa de Deus, uma visão, alguma impressão no espírito, vem e vamos, a gente vai gravar. E eu lembro que eu era mais tímida do que agora. Então eu gravei uma visão que eu tive durante um louvor que não fazia nenhum sentido naquela época para nós. A gente tinha 20 e poucos anos de idade, 23 anos de idade. Eu tinha acabado de sair do call center, estava desempregado, eu acho. É, o Ricardo não tinha emprego, eu trabalhava por produção, quando tinha projeto vinha, quando não tinha não vinha. E a gente vivia bem apertadinho. Recém-casado, A gente ganhava... recém-quase separado. É, recém-quase separado, Deus restaurando o casamento naquela época. E aí eu gravei o vídeo e eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha que eu fechei os olhos, eu não dava conta de olhar para a câmera. Na época nem era celular, era câmera mesmo, tipo aquelas de televisão grandona. E eu não sei se esse registro existe, mas se existir, eu vou até tentar achar, porque eu fiquei até curiosa, porque nesses dias eu lembrei dessa visão, né? É como se fosse um sonho acordado. E aí testificou muito. Eu vi como se eu e o Ricardo estivéssemos agachados numa praia, num lugar com muita água, e a gente estava enchendo os potes. Uns potes bem grandes, assim, de barro grandão. Umas talhas. É, tipo umas talhas mesmo, uns potes bem compridos. Isso assim, a gente tinha lido pouco a Bíblia ainda, então a gente não tinha grandes referências para tentar interpretar o sonho, a visão. E aí a gente enchendo ele de água e enviando eles para algum lugar. E em sequência nessa visão eu vi pessoas, várias pessoas, tipo, deitadas na cama, orando e chorando. E você tinha uma noção pessoas, que era depois do oceano, né? É, uma noção que era depois dessas águas, depois do oceano. E eram pessoas, assim, de todas as raças, pessoas brancas, morenas, negras, pessoas de todas as cores, de todos os jeitos. E elas chorando e louvando e orando na cama. Tipo assim, como se fossem... Na minha cabeça foi engraçado, como se fossem vários quadradinhos, sabe? De várias pessoas ao mesmo tempo. Naquela época não existia Zoom, naquela época não existia Legendários, naquela época não existia... Caramba! Não existia nada desse tipo de tecnologia. E aí, nos primeiros dias que a gente chegou aqui, eu vi e lembrei desse sonho de pessoas de várias nações reunidas na cama. Por quê? Porque a gente estava orando 9 horas da noite, 6h30 da manhã. Então eram horários que muitas pessoas estavam sentadas ou deitadas na cama, com a câmera aberta, orando e louvando, alguns chorando, falando ao mesmo tempo. E aí eu lembrei do sonho na hora, eu falei, gente, eu vi isso há quase 15 anos atrás. Oh, Deus. Eu vi essa cena já. E eu vi a gente enviando algo para o outro lado do oceano. E ontem, na recepção do Legendários, a gente viu várias pessoas falando da Suíça, da Itália, Eu recebi da Inglaterra, pro mundo inteiro. até de Moçambique, não foi? De Moçambique. Então pessoas de vários países falando, eu vi o vídeo de vocês, eu estou aqui por causa do que vocês falaram, por causa do testemunho de vocês. Tipo assim, testificou, Cristo em mim testificou que aquilo era verdadeiro, por isso eu vim. E aí eu falo assim, gente, Deus muitas vezes ele nos avisa muito antes e a gente não consegue interpretar porque ainda não existe o que ele te mostrou.
E realmente não existia essa tecnologia de tantos países juntos. Não tinha como a gente alcançar essas pessoas. E naquela época a gente tentou interpretar que era recurso financeiro. Só que a gente não tinha recurso nem para nós. E aí, depois de um tempo, nosso coração queria tanto que aquela visão fosse real, que a gente, mesmo ganhando pouco, a gente começou a ofertar o máximo que a gente conseguia para missões da videira, para missões até de outras igrejas, de outros órgãos. E aí, assim, depois a visão vai se esfriando e a gente vai esquecendo dela. E aí eu já não lembrava dela mais até estar aqui em Portugal e ver ao vivo muita coisa que eu já tinha visto em Deus. A gente chegou aqui e aí servimos nos Legendários. Eu tive a oportunidade de fazer uma das pregações e ao final do top a gente vai ali para a recepção, onde as famílias estão aguardando, onde as mulheres estão aguardando os filhos. Aquele tanto de cartaz, o povo, né, fica na expectativa há 72 horas de que aconteceu com o marido. Ele está vivo, ele está bem, ele está transformado, o que aconteceu? E aí a gente chega lá, né? Eu chego um pouco antes para organizar, porque eu trabalho com a mídia. E aí começo a vir 1, 2, 10 pessoas, mulheres, crianças. Aí os homens foram chegando, os recém-legendários, né, que acabaram de virar legendários no fim de semana, me abraçando de tudo quanto é país, falando em outras línguas, né? Pessoas portugueses mesmo, de Portugal, pessoas de, sei lá, de tudo quanto é lugar que você imaginar. Agradecendo, falando, cara, eu comecei a assistir os vídeos seus na internet, eu fui procurar alguma coisa, eu ouvi algo sobre Legendários, eu procurei algo sobre casamento, achei vocês. E o seu testemunho, o testemunho da sua esposa tem nos abençoado demais, resgatou nosso casamento, restaurou nossa casa. Então, assim, o que a gente enviava lá naquela visão há muitos anos, a gente estava enviando testemunho pela internet, a gente estava enviando, eu não sabia que era isso. Agora eu percebo, né, o quanto as pessoas têm agradecido ali. E isso é muito, sei lá, é surreal, porque eu olho para a minha vida, eu olho para mim e eu vejo o quanto eu não mereço. E aí a graça de Deus, ela fica muito mais evidente. Porque eu olho para a minha situação, olho para tudo que eu fiz, olho para minha vida, eu falo assim, gente, não tem como eu estar aqui sendo honrado no meio desse povo. O pessoal dando testemunho lá em cima, meu nome foi citado várias vezes. Então, assim, eu vejo Deus confirmando no meu coração de que eu sou um instrumento selecionado para a obra. Amém. E que fique muito claro para quem me acompanha, para quem assiste, que a glória é dele. Todo mundo que me encontrou pessoalmente, a palavra que você vai, a frase, né, que você vai mais me ouvir falar, num top, num lugar, é glória a Deus. As pessoas vêm, me elogiam, me abraçam, você é um homem de Deus, eu falo glória a Deus. É Ele, para de olhar para mim, é Ele. Para de olhar para mim, olha para a cruz, olha para Cristo, é Ele que está fazendo. Vocês estão dando crédito às vezes pro carteiro, só que o dono da carta que é o importante. Não é o carteiro. O que atravessou um oceano não foram pessoas, foi testemunho do que Deus pode fazer na vida de pessoas. Então, se você tem um casamento que está em obras ainda, que está destruído, que parece que não tem esperança, creia que a sua vida também pode ser um testemunho de Deus, de vitória daqui a um tempo. Às vezes vai ser 1 ano, às vezes vão ser 1 década. Nossa, demorou 1 década. Às vezes podem ser semanas. Construir um testemunho dói, creia que um testemunho da sua vida vale mais do que gastar a saliva toda. Vale. Um testemunho vale mais que muitas palavras. Lembrei do Thiago falando lá da... Ui, acho que a água aqui. Veio uma ondona aqui. O Thiago falando da mulher samaritana, né? Ela não estudou teologia, ela não precisou fazer nada, ela nem era do povo de Deus. Ela simplesmente foi encontrada pelo Senhor. O Senhor falou para ela, né, deu a revelação de como era a vida dela. Ela era uma mulher indigna da época, né? Ela já estava lá com o 5º relacionamento e o que ela estava agora nem marido dela era. E Jesus amou aquela mulher ali. E aí ela volta para a cidade e ela arrastou, sei lá, talvez centenas de pessoas da cidade para crerem em Cristo, né? Ou seja, meu querido, é só o seu testemunho. Eu sou aquela mulher lá, né, que só tem um testemunho para contar. Se você não sabe como pregar, faz a pregação da mulher samaritana. Se você não sabe como pregar, faz a pregação do cego. Eu era cego,
e agora eu vejo. E quem fez foi ele. Então, teologia tem sua importância, seminários têm sua importância, todo esse conteúdo é relevante e é importante. É necessário que tenham pessoas que estudem, é bom que você estude. Só que Deus te usa na simplicidade. Simplesmente contar aquilo que Ele tem feito por você já é o suficiente para alcançar o coração de muita gente, tá? Que Deus abençoe, que Ele dê esperança para vocês, que o nosso casamento, que a nossa vida sirva de motivação, inspiração e de uma centelha de esperança de que Deus pode mudar a sua casa, Ele pode mudar a sua família, Ele pode mudar a sua realidade. Isso aqui tinha que estar filmando. É porque não, mas ela tá filmando só atrás da gente aqui. Tá, meu Deus, gente, mas veio uma... Nossa, pensou nós falando e de repente, no fundo, efeito especial. Eu vou pôr a câmera dali agora. Não, tomar banho. Muito louco isso aqui, gente. Que Deus te abençoe demais. Compartilha esse vídeo com mais gente. Deixa eu te falar, se você ainda não acompanha o canal do YouTube, vai lá, o Casal Legendário, se inscreve lá, é importante. Lá nós estamos deixando conteúdos mais longos, tá? E a gente tem bastante ideias de projetos para casais. E vai ser bênção para você. E você nos abençoa também dessa forma. Tamo junto. E é isso. Tchau, tchau. Glória a Deus. Agora eu vou curtir um pouquinho aqui de Portugal, que Deus me trouxe para cá. Nós é missionário Nutella. Como que é missionário VIP? É, missionário VIP. Deus manda a gente para cá com tudo pago. Pensa, para levar a mensagem. Deus é bom. Tamo junto.